gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando esse videozinho rápido aqui como uma introdução do nosso seminário sobre escatologia apocalíptica. Meus amados, esse estudo que nós vamos apresentar aqui é mais um dos meus vídeos, é mais um dos meus seminários que foi gravado quando nós ministramos ele numa igreja ao vivo, ok? É um seminário escatológico, mas dentro do livro do Apocalipse. Nós vamos discutir o livro do Apocalipse em termos de escatologia, ok? Deus abençoe a todos. É um vídeo extenso porque ele é um seminário ao vivo. Ele ultrapassa 1 hora, tem volume 1 e terá também logo a seguir o volume 2. Arruma um tempinho, gente. Arruma um tempinho. Aprendermos a respeito do reino de Deus enriquece a nossa alma, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso conhecimento e isso nos permite experiências com Deus, ok? Vamos para o vídeo. Que esses vídeos e esses vídeos que nós temos colocado no canal seja para entretenimento de toda a família, ok? Reúna toda a família, liga a TV, entra no YouTube, canal Andando com Jesus, e em vez de assistir determinados programas perniciosos, vamos aprender a palavra de Deus, ok? Vamos fazer um culto doméstico e vamos aprender sobre a palavra de Deus. Escatologia Apocalíptica, volume 1. Deus abençoe a todos. Sejam dadas a Deus. Esse nosso estudo, panorama escatológico, apocalíptico, vai ser muito útil. Em primeiro lugar, para nós que temos a séria pretensão de morarmos eternamente no céu com Jesus, ou seja, participarmos do arrebatamento da igreja. Mas também será de grande importância para aqueles que ficarem no arrebatamento, porque aqueles que ficarem no arrebatamento vão ter uma orientação exata de como será a sequência dos acontecimentos e quais os cuidados necessários para quem ficou, se tem algum desejo de alcançar, apesar de ter ficado, a salvação em Jesus. Porque haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Haverá. Mas como será essa salvação? Então esse estudo vai ser uma bênção na vida de todos nós, tanto os que vamos com Jesus no arrebatamento, quanto aqueles que haverão de ficar. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Queridos, a escatologia, ela tem o seu princípio quando ocorrer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja nós não podemos prever de nenhuma forma. Não é possível fazer previsões exatas, ditadas a respeito da volta de Jesus. Mas, vindo Jesus, arrebatado a igreja, nós conseguimos definir todos os fenômenos escatológicos que haverão de vir a partir deste momento. Então, nós vamos agora mostrar para os irmãos que Jesus virá. Jesus virá. Ele não veio até agora, irmão. Ele não veio até agora porque no seu projeto de vinda não chegou o momento. Mesmo porque se fazia necessário cumprir todas as profecias a respeito de sua vinda. Por exemplo, a multiplicação da ciência de Daniel 12:4. A ciência tem se multiplicado a partir do século 20. A
A previsão do automóvel, que está em Naum 2 e 4, a previsão do avião, que está em Isaías 60, verso 8, a previsão das naves espaciais, que está no verso 4 de Obadias, a previsão do outdoor, que está em Abacuque 2 e 2, estas coisas só se cumpriram mais no final do século 20. Mas existe uma profecia que é contundente, existe uma profecia que é definitiva com respeito à volta de Jesus, que é o florescer da figueira. O florescer da figueira está apresentado pelo próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 32 ao 34, quando ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Com respeito à garantia de que Jesus voltará, com respeito à garantia de que o arrebatamento da igreja não é história, não é contos da carochinha, nem invenções de quem eventualmente é especialista nisso, nós temos algumas declarações bíblicas, por exemplo, aquela em que os anjos apareceram aos galileus ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi assunto ao céu, e disse para aqueles homens: eis que este Jesus que vistes ir para o céu voltará. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, ele fala do versículo 1 ao 3 que ele voltará. O verso 3 diz: eu vou vos preparar lugar e virei outra vez. Isto é promessa, isto é declaração, isto é uma afirmação do próprio Cristo. E Jesus fala sobre as suas próprias palavras: passar-se-á o céu, passar-se-á a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele diz aqui: eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isto então encerra a discussão a respeito da volta de Jesus ser uma realidade. Se nós formos ler a declaração de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 32 ao 34, onde ele fala do florescer da figueira, ele diz no versículo 33: assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo. E em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Queridos, que coisas são essas que Jesus se refere nesta parábola? E o que é que está próximo, que ele se refere também aqui nessa declaração? E que geração é essa que não passará sem que aconteça estas coisas? Para entendermos bem isso, nós precisamos discorrermos, ainda que rapidamente, sobre o florescer da figueira. A parábola que mais nos ensina, o texto que mais nos ensina a respeito do florescer da figueira, lembrar que Israel tem na nossa Bíblia a imagem de uma figueira, a simbologia de uma figueira. Esta figueira, nós vamos ver a partir de agora, que ela secou-se, e secou-se até as suas raízes. Então, esta figueira que Jesus fala que vai recrudescer, que vai reviver, é um complexo que envolve
a visão dos ossos secos de Ezequiel 37. Se nós estudarmos a visão do vale dos ossos secos de Ezequiel 37, nós vamos ver no verso 11, que Jesus declara a respeito daqueles ossos secos: esses ossos secos são a casa de Israel. Então Deus está declarando que aqueles ossos secos da visão de Ezequiel naquele vale é Israel. Bem, como é que aquele vale da visão dos ossos secos pode representar Israel? Bem, antes de mostrar para vocês como foi formado aquele vale, eu quero dizer para vocês que toda a perseguição desenvolvida sobre os judeus, toda a problemática sobre a vida dos judeus e toda a situação que os judeus vivenciaram tem como causa a própria escolha do povo judeu. Houve um momento em que Pilatos perguntou para a multidão: a quem quereis que vos solte, Jesus o Cristo ou Barrabás? Eles disseram: solte-nos Barrabás. E ele perguntou: e o que farei desse justo? Eles disseram: crucificam. Pilatos contradiz esta escolha e os judeus assumem: caia sobre nós o seu sangue. Então, queridos, o sangue de Jesus está caindo sobre os judeus até hoje. De modo que todo o sofrimento dos judeus, toda a perseguição dos judeus, toda a dispersão dos judeus, todos os problemas enfrentados pelos judeus é uma consequência das suas próprias escolhas. Mas já estava no coração de Deus, todos estes fatos e fenômenos que ocorreram com os judeus. Foi previsto por Deus já no início da formação do povo judeu, que isto aconteceria. Por exemplo, em Deuteronômio 28, 25 e 26, onde nós temos a profecia desses problemas que os judeus haveriam de enfrentar. Lá está escrito assim: o Senhor te fará cair diante dos seus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos haverás de fugir deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O verso 26 de Deuteronômio 28 diz assim: e o seu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. E Levíticos 26, 33 diz assim: espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a minha espada atrás de vós. Então, tudo o que aconteceu com os judeus, Deus, na sua presciência, já declarou, já trouxe estas informações proféticas, já no início da formação da nação. Desde o ano 70 da nossa era, nós temos esse povo de Israel disperso pelo mundo, e eles ficaram dispersos pelo mundo durante 2000 anos. Nesses 2000 anos foi formado então o Vale dos Ossos Secos de uma forma espiritual, de uma forma tipológica,
Porque os judeus, eles têm todo um ritual e toda uma sequência, uma programação em relação aos seus mortos. No momento em que eles perderam a sua pátria, eles perderam também as condições ritualistas em termos de funerais, de modo que, simbolicamente, os mortos, os judeus mortos, dispersos pelo mundo, seriam lançados neste vale de ossos secos. Como se passou 2000 anos e foram se acumulando os cadáveres ali, formou-se então aquele vale. Quanto ao fato de acontecer a sequência, que seria o retorno de Israel, que seria o encontrar com os ossos, também foi profetizado. Porque Deus, na realidade, nunca se esqueceu de Israel. Em Isaías, capítulo 27, verso 6, está escrito: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá. Isso já foi profetizado bem antes por Isaías. E diz ainda o versículo: brotará Israel, e encherá o mundo de frutos. Vejam vocês que nós vivemos este momento em que Israel brotou, em que Israel ressurgiu, em que Israel voltou a ser uma nação, em que Israel é o potencial mais forte que nós temos neste mundo hoje. Muitas pessoas acham e pensam que a nação mais forte do mundo é os Estados Unidos, quiçá seguido da Rússia. Não, senhores, não. A nação mais forte do mundo hoje é Israel. E aí você, fortalecido nesse seu conhecimento, você pensa: não, o senhor está enganado. Eu vou mostrar para você que eu não estou enganado. Eu não estou enganado. Eu tenho conhecimento, e esse conhecimento merece confiança, de que o único país do mundo que tem mais judeus do que a terra de Israel é os Estados Unidos. E os Estados Unidos concentra os judeus mais fortes, os judeus mais ricos, os judeus mais potentes, os judeus mais importantes. E aí eu lhe pergunto: tire os judeus de lá. Tire os judeus de lá. E quero ver se os Estados Unidos é tão forte assim. E tem mais, isso explica por que os Estados Unidos têm para com Israel o relacionamento diplomático que tem. Mas também foi previsto a destruição dessa Jerusalém. Por exemplo, quando Jesus fala, o próprio Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra. Jesus alertou os judeus a respeito deste momento de dispersão, de destruição. Mas, à medida que o tempo foi passando, Deus, que nunca se esqueceu de Israel, começou a se preocupar com esse retorno. E Ezequiel, no capítulo 36, no verso 24, nos fala sobre isso: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei de volta para a vossa terra. Então, Deus sempre teve o propósito de trazer os judeus de volta. Então, o que aconteceu por volta de 1948? O cumprimento
das mais diferentes profecias, entre elas a de Oséias, em que Deus faria surgir uma nação num único dia. E a partir de 1948 nós temos o retorno de Israel oficializado, com direito legal diante das nações, o que caracteriza o encontrar dos ossos. Em retornando Israel, hoje nós vivemos um momento em que a nação de Israel não só se encontraram os ossos, mas já correu a carne, talvez até a pele, de modo que esses cadáveres estão aguardando apenas o retorno da vida. Mas nós sabemos que a vida retornará para Israel, no sentido de nação escolhida, quando Jesus voltar em sua segunda vinda para julgar as nações e estabelecer o reino milenário. É lá que Israel retornará à vida. Então, queridos, agora a gente pode voltar lá em Mateus a respeito do florescer da figueira, quando Jesus fala assim: quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas são essas? O retorno de Israel. Quando virdes acontecer estas coisas, de Jesus, está próximo. O que é que está próximo? A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E não passará essa geração sem que estas coisas aconteçam. Que geração é essa? Neste preciso momento, dia 20 de junho de 2015, nós temos quatro gerações representadas, por exemplo, por este que vos fala. Eu, meus filhos, meus netos e meu bisneto. Eu já tenho um bisneto. Então aqui tem quatro gerações. Essas quatro gerações estão vendo o retorno de Israel. Eu, mais velho, e meu bisnetinho, os últimos acontecimentos. Uma dessas gerações, a minha, que já está indo embora, a dos meus filhos, que assumiu o meu lugar, a dos meus netos, que eventualmente assumirão o lugar dos meus filhos, e até meus bisnetos, se Jesus demorar um pouco mais. Uma destas gerações que está vendo estas coisas não passará sem que Jesus volte. Com isso, nós devemos entender que Jesus não demora mais tanto para voltar. Não demora mais, porque não há nenhuma profecia a ser cumprida, nenhuma. Todas estão cumpridas, inclusive o pregar o evangelho para todo o mundo. Nós temos o cumprimento dessa profecia via internet, quando o mundo inteiro pode ouvir este ensino que eu estou dando em todo o mundo, ao mesmo tempo, porque a internet vai onde nenhum de nós conseguimos ir, e ela leva a palavra, de modo que está se cumprindo este evangelho sendo pregado em todo o mundo. Bem, então, queridos, o arrebatamento da igreja chegará, ele virá. Não sei o dia, não sei a hora, mas não demora mais tanto tempo. Pode ser esta noite. Pode demorar um ano? Pode. Eu estou mostrando para vocês que nós temos quatro gerações. Uma delas é do arrebatamento. Eu só não sei dizer para vocês qual. Se foi a minha, ele não demora mais, porque da minha geração só tem um restinho. Se for a minha, ele não demora mais tanto não. E eu espero viver mais uns 10 anos, mas eu não acredito que ele demore tanto se for a minha geração. Agora, se for a geração dos meus filhos, pode ser que ele demore um pouco, mas não tenha isso por folga, porque nós não sabemos.
porque as condições de retorno de Israel já estão cumpridas. Israel já dá fruto para todas as nações. Bem, Jesus ainda vem 2 vezes nessa terra, uma para arrebatar o seu povo e outra para instituir o reino milenar. Aleluia. Vamos falar muito pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Vamos falar muito pouco. Gente, o arrebatamento da igreja, ele será repentino. E ele será universal. Ele será repentino e ele será universal. Quando Jesus vier, haverá lugares em que será dia, haverá lugares em que será noite, haverá lugares em que será meio-dia e outros em que será meia-noite, uns em que será 3 horas da tarde, outros em que será 3 da madrugada. Nós não sabemos qual é o horário das 24 horas do dia que ele virá para nós. Nós não sabemos. Mas como estamos estudando o arrebatamento da igreja, nós precisamos saber que em algum lugar do mundo será 9 horas da manhã, será meio-dia, será 3 da tarde, e o fluxo de veículos automotivos estarão intenso. Fluxo de aviões certamente estará intenso. Trens. E Deus, quando arrebatar o seu povo, ele não tem compromisso com quem fica, ele tem compromisso com quem vai. Então ele tira o motorista do caminhão, e as leis desta natureza física não serão alteradas pelo arrebatamento. É um caminhão sem motorista, é um avião sem piloto, quiçá sem copiloto também. A França tem esse cuidado, ela não coloca um copiloto e um piloto que tenham a mesma religião. Eles têm esse cuidado, não é que eles acreditam na volta de Jesus, não. Eles são cuidadosos. Vai que. Então, eles garantem. Niki, não é? Então, eles não colocam piloto e copiloto de mesma religião, para garantir que se um for, o outro fica. Mas isso não acontece com a Varig, com a Airlines e outros, que não tem esse tipo de preocupação. Então vai ter problema com um avião sem piloto, trem sem maquinista. Irmãos, não dá para prever o que pode acontecer depois disso. Que essa carreta vai parar, vai. Como é que não dá para prever? Carros sem motorista, bicicleta sem motorista. Muitos desastres irão ocorrer. O sujeito vai estar na sala vendo televisão e um caminhão entra na sala para atropelá-lo com televisão e tudo. O sujeito está na sala vendo televisão, um avião cai sobre a casa dele. Por quê? Isto vai acontecer em função da perda dos condutores. E o pior de tudo isso, amados, é você achar que você vai para o céu no arrebatamento, é confiar que você vai para o céu no arrebatamento e não ir, e ser morto num desses acidentes. Não só não vai para o céu, como vai para o inferno rapidinho. Erra o endereço, em vez de subir, desce. E vai ser triste se isso acontecer. E acontecerá com alguns. Independente de não sermos nós, será triste demais. Também nós teremos situações em que o médico vai estar operando
e o paciente vai embora, ele ficará atônito, ele ficará sem entender, e ocorrerá o contrário: o médico vai embora e o paciente fica. Tomara que nem todos os médicos da sala sejam arrebatados, senão ele vai ficar em palpos de aranha. Alguém tem que terminar a cirurgia, e a sala em que as enfermeiras e os médicos forem crentes e forem arrebatados, eu tenho pena, dependendo do processo cirúrgico, vai morrer o paciente por falta de assistência médica. Irmãos, máquinas operatrizes, enfim, parece-me que eu estou conseguindo mostrar que o arrebatamento da igreja vai gerar um caos. O arrebatamento da igreja vai criar uma situação desesperadora. Nunca houve nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Então, criar-se-á as condições para que surja, para que apareça o anticristo como uma solução para este problema. Eu acredito que os irmãos sabem que a igreja ecumênica, a igreja de todas as religiões, já está criada, e até os árabes participam dela. A igreja ecumênica, a igreja universal, que vai imperar através do falso profeta, já está formada, já está instituída. Uma das maiores provas de que a tribulação, processo de tribulação, vai começar em breve, vai começar logo. Queridos, haverá certamente um tempo. Bem, e o arrebatamento como é que vai ser, não é? O arrebatamento em si, como é que vai ser? Queridos, nós estaremos nas nossas atividades compatíveis com o horário em que Jesus vier. Se for noite, madrugada, estaremos no nosso leito de repouso, dormindo. Se for 9 horas da manhã, estaremos na nossa atividade rotineira habitual, na escola, no trabalho, enfim. Quando de repente, como que do nada, não mais do que de repente, haveremos de ouvirmos o estrugir de uma trombeta. Todos aqueles que ouvirem o estrugir daquela trombeta, que a Bíblia chama de última trombeta, todos aqueles que de repente começar a ouvi-la serão transformados, receberão um novo corpo, cuja diferença desse aqui é a mesma diferença desse aqui para o barro de onde ele veio. Esse corpo foi metamorfose do barro, aquele será metamorfose desse, e nós receberemos um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo que não tem como a gente entendê-lo em sua totalidade, em função de suas características. Nós
com aquele corpo, não teremos nenhuma limitação de matéria. Nós, com aquele corpo, nunca mais pecaremos, porque estaremos livres do pecado para sempre. Nunca mais teremos doenças. Enfim, é um corpo que Paulo chama de espiritual, de características tão particulares, que como não tem como a gente dizê-lo, Paulo diz, é semelhante ao do Senhor. É semelhante ao corpo de Jesus depois que ressuscitou. Queridos, quem não ouvir esta trombeta não será transformado. Quem não for transformado não sobe, permanece. Permanece. Pastor, como é que eu vou ouvir essa trombeta? Como é que eu vou ouvi-la? Certamente, amados, não é com esse ouvido. Não, nem pode ser-lo. O que aconteceria com quem está anestesiado fazendo uma cirurgia? E quem está dormindo a fase profunda do sono? E os crentes que são surdos? E em contrapartida, os ímpios também ouviriam. Não, não é com este ouvido. Não, senhores. Não é com este. Nosso estudo não é o arrebatamento da igreja. Mas se nós formos estudar a Bíblia a esse respeito, Jesus diz em várias situações: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por exemplo, no Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Mas ele, em 2 ocasiões, diz, naquele texto em que ele diz: os justos resplandecerão como a luz. Naquele texto, que eu não sei agora onde ele está, ele diz assim, ele termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, vírgula, ouça, ponto. Não diz ouvir o quê? Mas ele fala de um ouvido para ouvir. Irmãos, para ouvirmos o estrungir da última trombeta, essa trombeta é chamada de última trombeta, que haverá de estrungir no momento do arrebatamento da igreja. Eu pergunto para vocês, ela é material? Ela é uma entidade física com alguém humano tocando? Não. Ela é uma entidade de natureza escatológica e espiritual, sim ou não? Ora, se esta trombeta, se este sonido tem características da dimensão espiritual, eu preciso ter um ouvido naquela dimensão para captá-lo. Sim ou não? Este ouvido capta som de matéria. Som de matéria. Mas aquele som não é de matéria. Por isso não é esse ouvido. Temos que ter um ouvido para ouvir na dimensão espiritual, quando a trombeta estrungir. Esse ouvido, amados, é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Paulo é muito claro: ou não sabeis vós que sois a habitação do Espírito? Paulo diz: quem é filho
de Deus tem o Espírito Santo para guiá-lo. Esse Espírito Santo tem como símbolo azeite. E indo para as 10 virgens, é necessário ter azeite na quantidade suficiente em todo o tempo. Não adianta ter azeite até a volta de Jesus. É preciso ter azeite em todo o tempo. É por isso que está escrito: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Porque isto é um dado de que o Espírito Santo não está em nós. E se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não teremos o ouvido. Não teremos. Precisamos ter o Espírito Santo em minha vida, em meu coração, em meu ser, porque Ele será este ouvido que captará o sonido da trombeta e passará para mim, e eu serei transformado. É por isso, queridos, que você tem condição de analisar se você vai ou fica. Você tem a condição. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Como é que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida? Ele está dentro ou ele está fora? E assim por diante. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, Jesus virá e você não vai ouvir o sonido da trombeta. Em ouvindo-se o sonido da trombeta, nós seremos transformados. A partir da transformação, não temos mais contato com a dimensão da matéria. Não temos mais, porque nós deixamos a dimensão da matéria e entramos numa outra dimensão, que a partir daí nós vamos pertencer. E aí na terra vai se desenvolver o caos e nós vamos subir para o céu, para encontrarmos-nos com Jesus nos ares. De lá nós iremos para o céu, direto para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é no céu, não é no céu onde está Deus. É um local que Jesus preparou para isso. É um local próprio. De lá, tribunal de Cristo, nós iremos para a grande festa das bodas do Cordeiro, que é o casamento simbólico, né, de Jesus com sua igreja. O julgamento durará por volta de 3 anos e meio, e as bodas do Cordeiro demorará por volta de 3 anos e meio. 7 anos, portanto, a igreja no céu. Nesses 7 anos, na terra, haverá a tribulação. Queridos, vamos estudar a terra, porque nós que vamos para o céu, não precisamos nos preocupar com estas coisas. Seguiremos um roteiro glorioso e maravilhoso, e Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor. Vamos estudar a terra no sentido de conhecermos como será, para que sejamos despertados para não ficarmos. E se alguém ficar, já sabe tudo direitinho como é que vai ser. Então nós não vamos estudar a escatologia da igreja no céu, e sim o período da tribulação aqui na terra. Queridos, a tribulação tem propósitos. O período de tribulação, ele tem propósitos. Entre os propósitos do período da tribulação na terra está em que Deus há de promover a recompensa do pecado. Também o período de tribulação vai levar os judeus de retorno para Deus. O período da tribulação vai trazer o castigo
para os romanos, porque eles mataram o Salvador e até hoje eles não pagaram por isso. Atenção, queridos, quem condenou Jesus à morte foi os judeus. Quem matou foram os romanos. Os judeus já pagaram, estão pagando ainda. Os romanos não. Eles vão pagar no período da tribulação. Também o período da tribulação vai promover a retomada da posse da terra que está nas mãos do usurpador. Jesus, num determinado momento, disse aos seus discípulos: aí vem o príncipe desse mundo. Jesus reconheceu ali que este mundo está sob o domínio de Satanás. Claro que Deus é o regente maior de todo o universo, mas hoje Satanás está livre e ele atua. Então o período da tribulação vai promover o retorno da posse da terra e também vai selecionar os que haverão de entrar no milênio. A tribulação vai ser dividida em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio, chamado período da aparente paz, e o segundo período, o período chamado de grande tribulação, também de 3 anos e meio. No primeiro período, nós teremos os 7 selos, teremos a atuação das 2 testemunhas, e nesse período inicial, a marca não será obrigatória. De qualquer forma, mesmo a marca não sendo obrigatória, ela vai trazer um problema extremamente grave para aqueles que não a tiverem, porque está muito claro na escatologia do Apocalipse que quem não tiver a marca da besta não compra e não vende. Na realidade não faz nada, não arruma emprego, não vai ao médico, não faz nada. É preciso ter a marca da besta. Ela não vai ser obrigatória, não, senhores, mas eu quero ver como é que você vai viver sem ela. Como é que você vai viver sem ela? Se nós precisamos de alimentos, quiçá de remédios, e pronto, do conforto, do abrigo para o nosso corpo, pronto. Sem a marca da besta, isto vai ser um problema muito sério, muito sério. Então, não será obrigatório, mas será extremamente complicado viver sem essa marca. No segundo período nós teremos as 7 trombetas, as 7 taças, e teremos a atuação dos 144 mil selados, e nesta época, a segunda metade da tribulação, quando começarem as trombetas, a marca será obrigatória. Quem não receber a marca será morto, especialmente na guilhotina. Claro que terá a oportunidade de negar a Jesus. Terá a oportunidade de negar a Jesus e receber a marca. Se negar a Jesus e receber a marca, acabou o problema. A vida flui normalmente. Mas eu tenho uma informação. Não pode receber a marca. Se alguém receber a marca, inferno, sem retorno, sem alternativa, porque a marca condena eternamente, isola da salvação. Então, aqueles que ficarem não podem receber a marca, mesmo que perca o pescoço, se quiser tentar ser salvo. Como é que vai ser a salvação no período da tribulação? O período da tribulação vai ter salvação? Vai. Como é que vai ser? A salvação no período da tribulação só ocorrerá através de um caminho. Só.
Fora desse caminho não há salvação. O indivíduo tem que ser preso porque não tem a marca. Tem que ter a oportunidade de negar a Jesus. Negue o seu Jesus, não nego. Negue o seu Jesus, não nego. Mas eu vou cortar até o pescoço. Corte, mas eu não nego. E em não negando a Jesus, morrer transformando-se em mártir. Porque a salvação hoje, com a porta da graça aberta, é só manifestar a fé no unigênito Filho de Deus. Só. Mas a salvação, após a porta da graça se fechar, não é mais pela simples aceitação. Tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Não é mais pela simples aceitação. Quem crê no Evangelho será salvo. Não, não é mais assim. É um outro Evangelho, é um outro aspecto do mesmo Evangelho. Você tem que morrer. Você tem que morrer como uma forma de preço adicional da sua parte, porque não foi com Jesus. Se você não foi com Jesus, a culpa não é dele. Jesus vem buscar todos os que estão preparados. Jesus vem buscar todos aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida. Agora, Jesus vem como ladrão de noite, ou não? Vem como ladrão de noite. Ladrão, quando vem de noite, leva bagulho, leva coisa sem valor. Coisa sem valor ele faz assim, ó, joga para trás, joga dos lados. Ladrão, quando vem de noite, ele leva coisas preciosas. Jesus vem como ladrão de noite buscar um povo acima de tudo seu. Depois, zeloso. Aquele cara que não se preocupa com o horário do culto está fora, ou ainda está em tempo de mudar a sua conduta. Aquele indivíduo que não valoriza o relacionamento com Deus, participando do culto, vem ao culto porque não tem aonde ir, vem ao culto para acompanhar a esposa, para acompanhar o filho, para acompanhar a mãe. São pessoas que não são zelosas com relação à nossa vida espiritual. O culto começa às 7, ele chega às 7h30. O culto começa às 7h30, às 7h30 ele vai tomar banho. E justifica como não tendo tempo, esteve ocupado. Justificativa todo mundo tem. Eu quero ver se Jesus vai aceitá-la. Quero ver se Jesus vai aceitá-lo. Quantas vezes eu cheguei no culto muito atrasado? Quantas vezes? Porque estando de plantão não podia largar o plantão. Eu tinha que esperar o outro médico para passar o plantão. Quantos cultos eu perdi por causa disso? Mas eu justifico ao Senhor, eu não podia sair, Jesus. Que glória eu faço para o seu nome abandonando o plantão como médico crente. Então a gente tem que ter justificativa para não se envolver neste labor. Temos que ter justificativa para não vir ao culto. Temos que ter justificativa para não vir à escola. Porque essas atividades da igreja fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte da nossa vida espiritual. E eu quero dizer aos irmãos, tudo que nós fazemos em função da matéria fica. Você trabalha muito para comprar um apartamento, você trabalha muito para comprar um carro novo, você trabalha muito para comprar uma roupa nova. Isso são coisas materiais. Fica. Você precisa se preocupar com a vida espiritual.
porque é a vida espiritual que permanece. E Jesus é muito claro: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a justiça divina, porque isso é fundamental, isso é que importa. Porque este momento da nossa vida é efêmero, é passageiro, é nada na nossa existência como ser humano. Nada levaremos dela. Aí você pensa: eu vou levar um terninho. Não, quem leva um terninho é seu corpo, rapaz. Seu corpo vai para a sepultura, volta ao pó, e o terninho também volta ao pó. Você não leva nada. É nu eu vim, nu eu volto. Mas o livro do Apocalipse diz: as minhas obras me seguem. As minhas obras me seguem. Claro que não é o fato de eu ter comprado uma caminhonete nova. Evidentemente que não. É o que eu fiz pelo reino. É o que eu fiz para glorificar o nome do meu Senhor. É o que eu fiz em termos de adoração. Gente, somos nós que prestamos o nosso culto. O culto sou eu que presto ao Senhor. Ah, mas o culto hoje foi frio. Frio foi tu. O culto hoje não prestou porque tu fez ele não prestar. É tu que presta o culto. É tu. Venhamos para a igreja para cultuarmos ao Senhor. Esse negócio de vir para a igreja para receber a roupa, para receber a natura, porque a irmã vai estar lá, pelo amor de Deus, misericórdia. Aí eu vou porque eu preciso falar com o fulano. Fica em casa, meu irmão. Fica em casa. Em termos espirituais é mais barato. Isso aqui é coisa séria. Mas, vamos lá. Haverá salvação. Só nesse sentido. Vamos lá. Vamos falar rapidamente dos selos. Os selos se dividirão em 2 grupos, assim como também as trombetas. O primeiro grupo de 4 e o segundo grupo de 7. Os selos terão início. O primeiro selo será desatado no primeiro dia da tribulação. A tribulação não começa porque Jesus arrebatou a igreja. Não, senhores. Não. A tribulação tem um dia certo para começar. Qual é o primeiro dia da tribulação, pastor? Eu vou dizer para você. Nós, a igreja que vai embora, não vamos ver. Mas se ficar alguém aqui, vai ver que eu estou falando certinho. O primeiro dia da tribulação é o dia em que o anticristo, governador universal, assinar com Israel um contrato de paz, uma aliança. O dia que o mundo tiver noticiado a assinatura do anticristo com Israel de uma aliança, marque: iniciou a tribulação hoje. Nesse dia é liberado o primeiro selo. Claro que não tem selo nenhum, irmão. Isso aqui é uma maneira de mostrar para João o que vai acontecendo. João viu como se fosse um filme. Não vai ter selo nenhum, tá certo? Então abre o primeiro selo. O primeiro selo está em Apocalipse 6, 1 e 2, onde temos o início do processo. O segundo, cada selo desse demora 5 meses, mais ou menos. Cada selo desse demora mais ou menos 5 meses. 5 meses depois, mais ou menos, vem o segundo selo. E o segundo selo fala de um cavalo vermelho. Vermelho é sinal de cuidado, vermelho é sinal de perigo. Vermelho indica alerta, cuidado. A tribulação começa a apertar. O terceiro selo, ele está em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, e ele fala de uma escassez. Por que haverá uma escassez? Fundamentalmente de alimentos. Porque o primeiro selo e o segundo selo vai desencadear uma situação em que não haverá produção de alimentos. Ninguém vai estar
preocupado na produção de alimentos. De modo que quando chegar o quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8, nós temos um cavalo amarelo. E diz o versículo: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o inferno seguia com ele. O cavaleiro que montava esse cavalo é a morte. E o inferno já vem junto. O cara morre e já cai no inferno. Não tem nem o trabalho de ser transportado para o inferno, trasladado. O inferno já vem. É morrer e cair. Morre, já cai direto. Vai mais rápido. É tanta gente que vai mais rápido. E diz o versículo: e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e com as bestas feras. Eu li Apocalipse 6, verso 8. Gente, eu não tenho tempo para discutir isso. Eu não tenho tempo. Por que espada? Segundo selo, vai começar uma confusão entre as pessoas. A vida perderá o valor. Um palito de fósforo e a vida vai ser a mesma coisa. Com fome, o selo anterior trouxe a escassez de alimentos. Vai haver fome. Com peste, a falta de comida traz a inanição derruba a resistência orgânica e isso propicia doenças. E aí, para os melhorzinhos, principalmente aqueles que dizem: eu fujo do campo, eu vou lá para a floresta amazônica. Ei, as bestas feras da terra, você não vai enfrentar o problema daqui, mas o leão vai comê-lo lá, a onça vai comê-lo lá. Eu dei um estudo desse em plena selva amazônica e expliquei para eles: essa parte das feras é de vocês, porque aqui não tem avião, aqui não tem carro, aqui não tem coisa nenhuma, mas vocês não ficaram fora. As bestas feras do campo invadirão a cidade e 1/3 do mundo será morto. 1/3 do mundo. Imaginem a mortandade. E se o crente morrer nesse trololó, ele vai para o céu? Não. Só vai para o céu quem morrer como? Mártir. Vai para o trono branco depois, na ressurreição dos mortos. E lá no trono branco é tu e Deus. É Deus e tu. Tá? O quinto selo, ele não traz tormentos para a tribulação. Ele fala de uma visão de João no céu, que não nos importa neste momento, porque não é importante para a nossa escatologia apocalíptica. Vai falar da morte desses mártires. De modo que a gente chega no sexto selo. O sexto selo, irmãos, ele fala de um terremoto. Mas ele fala de um terremoto como nunca houve. É só ler com calma a respeito dele, que está escrito em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao verso 17. Esse terremoto é tal, a situação é tão horrível, a situação é tão transtornadora, que no versículo 16 as pessoas dizem: montes e rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
eles preferirão a morte, tal o sofrimento. Ele coincidirá, esse terremoto, ele coincidirá com dois grandes fatos. Primeiro, o anticristo profana o templo, porque o templo será reconstruído. Para quem não sabe, o templo está pré-fabricado, prontinho. Só aguarda o momento de construí-lo. Para quem também não sabe, os judeus não tomarão a mesquita. Na Guerra dos 6 Dias, um bombardeiro passou sobre a mesquita e pediu ordem para destruí-la, bombardeá-la. E ele recebeu como resposta: não, Deus nos devolverá o Monte Moriá. Então Israel não pretende tomar aquilo, mas ele aguarda o momento em que Deus vai agir. E isso acontecerá como consequência daquela aliança do anticristo com Israel. Entre os acordos está a reconstrução do templo e a volta dos sacrifícios. É por isso que o falso profeta é judeu. Então, o anticristo vai profanar o templo, sentando no lugar sagrado. E neste momento, também matarão as 2 testemunhas. Isso vai gerar esse terremoto. Terminado o caos desse terremoto, nós teremos a abertura do 7º selo. O 7º selo, ele não traz nenhum tormento. Ele apenas libera as 7 trombetas. Sobre as 2 testemunhas, não vamos discutir, nosso horário está avançando. Eu quero apenas dizer para vocês que há uma discussão muito grande a respeito de ser João, Enoque, João Batista, Elias, Moisés e outros. Gente, discute-se por que quer. Apocalipse capítulo 11, verso 6 diz-nos assim: essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizam. Quem é que tem essa autoridade? Elias. Só não deu o nome. E tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com sorte de pragas e flagelos. Só não deu o nome, irmãos. Ficar discutindo quem são as 2 testemunhas é passar por cima dessas informações contundentes. Na minha concepção, as 2 testemunhas é Elias e Moisés, que morrerão na metade do período, no estrugir do 6º selo. Também haverá na segunda metade, a partir das trombetas, os 144 mil selados. É outra discussão. Eu não vejo o porquê da discussão. E não consigo conceber uma interpretação diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os 144 mil é 12 mil de cada tribo. Pronto, o que tem para discutir aí, meu Deus? Está muito claro. Diz até quais são as tribos. Ali no livro do Apocalipse, capítulo 7, diz todos eles, quais são as tribos que participam. De modo que essas conjecturas, essas discussões a respeito de que vai ser isso, que vai ser aquilo, e tem uma denominação e diz que são eles, não tem nada a ver não. A Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas, elas também têm 2 grupos. O primeiro grupo de 4 e um segundo grupo de 3.
As quatro primeiras trombetas que estão registradas aí no livro do Apocalipse, fundamentalmente no capítulo 8, elas possuem endereço certo, endereço previamente determinado. A primeira trombeta será uma chuva chamada saraiva, com fogo e sangue. Essa trombeta vai destruir 1/3 do verde. Está em Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte do verde. A segunda trombeta, ela é lançada em relação ao mar, e 1/3 da água do mar vira sangue. É 1/3 apenas. Se a nossa cidade de Santos estiver nesse 1/3, o nosso Rio de Janeiro estiver nesse 1/3, o problema vai ser sério demais, porque morrerão todos os seres, navegantes ou próprios do mar, que estiverem nessa região. Navio foi feito para andar em água salgada, não em sangue. E os peixes foram feitos para viver na água do mar, não no sangue. E estes animais serão jogados na praia, sem dúvida alguma. E vai afetar a alimentação, porque os peixes faz parte da nossa alimentação. A terceira trombeta vai destruir parte da água potável, da água doce, da água dos rios. 1/3 desta água será envenenada. E a Bíblia diz que muitos vão morrer por beberem essa água. E a quarta trombeta vai afetar o sol e a lua, de modo que vai diminuir a intensidade luminosa na terra. Queridos, se nós somarmos os efeitos destas trombetas, nós vamos ver que o estilo de vida vai piorar muito, muito, muito. Em termos de saúde, em termos de alimentação, em termos de conforto. Vocês acham que vai ter pronto-socorro médico, postinho médico, UPAs, todas funcionando? Vocês acham que vai ter? Não vai ter nada. Vocês acham que a gente vai ter algum animalzinho de estimação, um cachorrinho, né? Um pipipiriquito? Vocês acham que vai ter ainda nessa época algum animal de estimação? Já foi comido há muito tempo. Já foi comido há muito tempo. Ah, mas eu não consigo comer a mel. Deixa a tribulação chegar que você vai ver se você não come a mel. Para você ver se você não. Você vai pedir desculpa para ela, mas vai fazer um churrasquinho dela. Você não tem o que comer, irmãos. E não tendo o que comer para você, você vai alimentar cachorro? Você não tem o que comer para você, vai alimentar cachorro? Irmãos, a vida sentimental será destruída. Destruída. Mas espera aí, você acha que está no fundo do poço? Que nada. Que nada. Vamos ver a quinta trombeta. A quinta trombeta vai liberar o que a Bíblia chama de gafanhotos para a terra. E esses gafanhotos têm poder de escorpião. Vocês não têm ideia o que é uma picada do escorpião amarelo. Não tem. Não tem.
Aqui em Nova Odessa tem um soldado crente, pastor, chamado Abacuque. O Abacuque foi picado por um escorpião amarelo. Ele foi parar na UTI da Unicamp. Estou dando nome e endereço. Ele foi parar na UTI da Unicamp. Enquanto o escorpião amarelo mata, não é o veneno, é a dor que leva para um choque neurogênico, que desequilibra o batimento cardíaco e a pressão e mata o sujeito por disfunção cardiovascular. Não é o veneno, é a dor. E esses carinhas aqui que são espirituais têm o mesmo poder. E eu tenho uma informação para você que está no versículo 6, Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não vão achá-la, porque Deus prendeu a morte por 5 meses. Vai aguentar a dor, vai. Vai doer muito, mas vai aguentar, meu filho. Ninguém vai morrer de dor, não. Hoje morre. Hoje um escorpião amarelo mata um cara por dor, mas naquele dia não vai matar, não. Você vai curtir toda a tua dor, por mais forte que ela seja. E aí o sujeito diz assim: eu faço um abismo subterrâneo com coraça de aço. Isso aqui é espiritual, meu filho. Matéria não segura isso aqui, não. Matéria não segura isso aqui, não. Eu só tenho uma notícia para vocês. É para quem tem a marca da besta. Quem não tem, se estiver vivo ainda. E aí nós vamos para a 6ª trombeta. E o que era ruim e que já ficou pior, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Pastor, mas tem como piorar? Tem. Não queria morrer? Então morra. Na 6ª trombeta vai poder morrer. Queria tanto morrer, agora morra. E vai morrer a 3ª parte do que tiver vivo, em função da 6ª trombeta. Aleluia. Se nós dermos uma parada por aqui e dermos uma olhada para trás, gente, o mundo está insuportável. Bom é irmos embora com Jesus. E não custa nada ir embora com Jesus, irmãos. Só depende de um perfeito relacionamento com Deus. Porque Jesus vem buscar todos aqueles que tiverem essa preocupação de subir com Ele. Todos. Jesus não deixará ninguém para trás. Ninguém. Se você ficar para trás, a culpa é sua. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tenha cuidado com sua vida, com suas atitudes, com suas decisões. Tenha cuidado. Preocupe-se com o Espírito Santo que está em você. Preocupe-se. Avalie se ele concorda, se ele aprova. Avalie se ele endorsa a sua decisão. Às vezes nós fazemos coisas completamente erradas sem percebermos o que estamos fazendo. Quando José e Maria voltou para procurar Jesus, procuraram por todo lugar menos no templo. 3 dias procurando. Me poupe. Isso é para mostrar que é natural a gente procurar onde até já sabemos que não tem. Buscar onde não há.
E essa história do quem sabe, meu filho, não tem esse negócio não. Tenhamos cuidado. Jesus não está em todos os lugares nesse sentido. Ele está no templo. Ele está no templo. Cuidado aonde você vai. Preocupe-se em saber se Jesus vai com você, se Jesus permanece com você enquanto você vai lá. Porque se Jesus ficar e você for, Ele não se responsabiliza a partir daí. E pronto, pode acontecer tanta coisa, tanta coisa. Quantas pessoas perderam a vida por decisões inadequadas? Quantas pessoas perdem a vida porque tomam decisões que sabem serem erradas? Tem gente que tem até decisão, e eu vou pagar para ver. Vai mesmo, pode crer. Então, se nós olharmos para trás aqui, irmãos, a vida está insustentável. E aí vem a sétima trombeta, que não vai fazer nada. A sétima trombeta apenas libera as 7 taças. E o estudo das 7 taças encerra a nossa primeira atividade. Aleluia. Quando estaremos aqui no próximo sábado para darmos sequência nessa escatologia apocalíptica. As taças, cada uma delas tem um propósito. Cada uma delas tem um objetivo. Cada uma delas tem um endereço certo. A primeira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. A primeira taça vai trazer úlceras malignas e perniciosas para quem tem a marca. Maligna é câncer. Perniciosa traz sofrimento. A segunda taça vai transformar o que sobrou do mar. Lembra que 1/3 virou sangue? 2/3 ainda é água. Mas a segunda taça vai transformar todo o mar em sangue. Não haverá mais mar de água. Morrerá todos os seres marítimos, todos, e todas as embarcações que estiverem em pleno mar também perecerão. Se formos para a terceira taça, toda a água potável do universo será destruída. Toda a água potável do universo se transformará em sangue. Agora não tem mais água, nem salgada e nem doce. Mas nós não vivemos sem água. Nós não vivemos sem água. Lembra da primeira taça? O que a primeira taça trouxe? Úlceras, feridas. Todo mundo está chagásico. Todo mundo está se ardendo, coçando e fedido. São perniciosas? São malignas? Todo mundo fede. E ninguém vai achar ruim do fedor do outro, porque ele tem que começar suportando nele mesmo. E agora não tem água, nem para curativo. Claro que haverá uma tecnologia que vai destilar o sangue e separar a água, claro. Mas essa água será restrita para beber e de golinho, que vai custar muito caro. Vai custar muito caro. E eu pergunto se alguém vai comprar água para lavar as feridas. Imaginem a situação a partir da quarta taça. Em termos de sofrimento, fedor.
O mundo não tem mau cheiro porque morreram os animais. Porque os da terra também morrem, né? Também não tem onde beber água. Vai haver uma matança fantástica. Soma-se o fedor da podridão dos mortos com o fedor dos que estão vivos. Respirar vai ser uma coisa insuportável. E eu quero lhe perguntar: quando a mamãe morre, o papai morre, o filhinho morre, vai ter funeral? Vai ter funeral? Vai nada, mas agora mesmo, estava lá. Melhor mesmo é ir embora com Jesus. Bom mesmo é não ficarmos aqui, irmãos. E como é que vai ser a situação da comida? Como é que vai ser a situação da comida? Não tem água, não tem comida, irmãos. E não tem saúde. E o ar que respiramos fede. E nesse movimento, é nessa situação que vem a quarta taça. Quando o sol tornar-se abrasador. Não é aqui que ele se aquece 7 vezes. Não é aqui. Não é aqui. Ele vai se tornar abrasador porque não tem pele saudável. Não há mais pele saudável. Não há mais pele que suporte o sol. E ninguém andará mais de dia. E praticamente também não à noite, né? Praticamente também não à noite. Ou seja, a gente vai ficar quieto em casa, suportando o fedor e o sofrimento, buscando morrer. Mas só é salvo quem morrer pelo testemunho. O trono branco é o final dessa gente. É o final dessa gente. E lá vem a quinta taça. A quinta taça, ela começa a preparar as condições do Armagedon. E vai se criar as condições de formarem os exércitos confederados, de modos que a sexta taça organiza os exércitos confederados que marcharão em direção ao Armagedon, para a grande batalha do Armagedon. Estudaremos isso no nosso próximo encontro, de modos que a sétima taça cria as condições finais para o encerramento do período da tribulação. Os exércitos confederados irão se reunir no Armagedon, cujo propósito, cujo objetivo é destruir Israel. Só que nesse momento, Israel vai sentir que não tem saída. O mundo todo estará ali no Vale do Armagedon. A Rede Globo também vai estar lá. Também. E os nossos canais de televisão todos vão estar lá. Nossas rádios também vão estar lá para anunciarem a grande catástrofe, a grande mortandade em que o mundo se reuniu contra Israel. Mas Israel vai se unir e vai fazer um clamor. E esse clamor será ouvido lá no céu. Jesus vai interromper a festa. Vai descer neste momento. Vai descer neste momento. Para
salvar Israel da destruição. Esta será a segunda volta de Jesus, que acontecerá a partir da sétima trombeta, da sétima taça. E este assunto, que é a volta de Jesus, nós estudaremos a partir do nosso próximo vídeo. Depois desta explanação, quero salientar mais uma vez: vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente de verdade. Vale a pena ser fiel. Porque a promessa de guardar da tribulação foi para a igreja de Filadélfia. Foi para a igreja de Filadélfia, onde Jesus diz: como sendo fraco, guardastes a minha palavra, fostes fiel, eu te guardarei da tribulação. Para fugirmos da tribulação, precisamos sermos crentes de verdade. Não podemos ficar brincando de sermos crentes. Aqui é coisa séria demais, porque trata-se de uma eternidade sem fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. As perguntas. Oi, você que assistiu esse vídeo do Seminário da Escatologia Apocalíptica, volume 1 até o final, eu quero te agradecer, muito obrigado. A volta de Jesus, na verdade, está muito mais perto do que nós imaginamos e nós precisamos estarmos preparados. Não devemos fazer outra coisa senão corrermos para os braços de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, Andando com Jesus aqui no YouTube. E vamos fazer desse canal um canal forte, gente. Um canal de entretenimento da família, onde nós nos entretemos, nos divertimos e aprendemos Bíblia ao mesmo tempo, ok? Aprendemos como servir o reino de Deus ao mesmo tempo. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus.